Quero falar agora sobre Marcos Leonardo. Conversei com o empresário do atacante para entender se ainda existe alguma possibilidade dele jogar no São Paulo, o que o Marcos Leonardo pensa em fazer para o restante da temporada. Vale a lembrança de que no dia 14 de setembro os times sauditas enviam a lista oficial de inscritos. A tendência é que o Marcos Leonardo fique de fora da relação de 8 gringos no time do Al Hilal. Perguntei pro Fernando Brito, que é empresário do Marcos Leonardo, qual vai ser o futuro do jogador. E o Fernando Brito disse, abre aspas, o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato ainda. Temos uma situação em aberto e vamos buscar resolver. Ainda existem mercados abertos e até o momento o Al Hilal sempre afirmou que conta com o jogador e não quer negociá-lo. Só para explicar, o Al Hilal não vai inscrever o Marcos Leonardo no Campeonato Saudita, mas pretende utilizá-lo na Liga dos Campeões da Ásia. Algo que não seria tão interessante por Marcos Leonardo, porque você perde muita visibilidade e joga poucas partidas. As janelas que ainda estão abertas. A Arábia Saudita permite inscrições até a quarta-feira. Turquia e Rússia permitem inscrições até quinta e o prazo de inscrições para Grécia e México se encerra na sexta-feira. O empresário do Marcos Leonardo ainda me disse, abre aspas, existia um interesse em finalizar o ano no Brasil, se referindo ao São Paulo. E ele completa, por diversos fatores, mas agora vamos avaliar as possibilidades em cima da mesa e conversar com o Al Hilal. Fiz questão de perguntar ao representante do atleta se existe a possibilidade de o Marcos Leonardo ir à justiça. A verdade é que o Fernando Brito não quis entrar nesse assunto, até para não criar mais celeuma com o time saudita. O Marcos Leonardo pode se fazer valer de uma jurisprudência, de casos que já aconteceram em outros momentos. Caso ele não seja inscrito, ele pode recorrer à Liga e à FIFA para pedir a rescisão do seu contrato. O fato de ter 4 anos de contrato por lá é mais um fator que torna a situação bastante delicada. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho para te atualizar sobre qualquer assunto relacionado ao atacante, que queria muito jogar no São Paulo, mas não foi liberado pelo clube saudita. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te explicar como é que vai funcionar o fundo, que já foi aprovado pelo Conselho de Administração e tem a promessa ou objetivo de transformar a base do São Paulo. O fundo de Cotia pode receber até 350 milhões de reais em aportes. A tendência é que o fundo Galápagos aporte logo de cara 150 milhões de reais. E há a possibilidade de mais 50 milhões do Fundo Galápagos e de outros 150 milhões de Evangelos Marinax, um magnata grego que é parceiro nessa iniciativa. O que o São Paulo vai fazer com os primeiros 150 milhões que serão aprovados e aportados? 50 milhões serão utilizados para pagamento de dívidas de todo o clube, ou seja, inclusão do departamento de futebol profissional. Outros 100 milhões serão investidos de forma exclusiva na base. São 22 milhões de reais para a contratação de jogadores, 15 milhões para infraestrutura e tecnologia de Cotia, além de 63 milhões de reais para a capital de giro. Todo o dinheiro, exceto do pagamento de dívidas, fica restrito à base. Não vai haver, por exemplo, contratação de atletas para o time de cima com essa grana que vem do fundo. A Galápagos não terá participação nos direitos dos atletas. Ela passa a ter 30% do valor do fundo e fica com uma fatia do lucro que o São Paulo obtiver com as vendas dos jogadores. É dessa maneira que o fundo foi constituído e foi aprovado no Conselho de Administração. Ele agora precisa da aprovação do Conselho Deliberativo em reunião que acontece no mês de setembro para começar a operar. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com uma posição definitiva do tricolor em relação a Aboubakar e Paco Alcácer. São Paulo busca no mercado um centroavante e esses dois nomes são os principais entre os jogadores disponíveis. Vale a lembrança de que por conta do fechamento da janela de inscrições, na última terça-feira o São Paulo só pode contratar jogadores desempregados. E Aboubakar, camaronês de 33 anos de idade, e o Paco Alcácer, espanhol de 32 anos, foram vistos como aqueles com mais currículo. O Aboubakar, por exemplo, passou pelo Porto, já fez gol na seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção camaronesa, enquanto o Paco Alcácer jogou por Barcelona, Borussia Dortmund, entre outros. Quero contar para vocês que os dois nomes estão descartados. A diretoria de São Paulo entende não ser capaz de alcançar as cifras pedidas pela dupla. Sim, São Paulo fez contato, São Paulo quis entender as condições, mas não tem como chegar às pedidas dos jogadores. O Aboubakar ganhava na Turquia, na última temporada, 1.200.000 reais livres de impostos. Isso custaria ao São Paulo quase 2 milhões de reais por mês. Já o Paco Alcácer, que não joga desde janeiro, que é 1,5 milhão de reais por mês.
em um contrato de uma temporada. O São Paulo avalia que até esse cara entrar em forma, até por não estar jogando de forma habitual, haveria muito tempo e o negócio não valeria a pena, especialmente por conta da necessidade de ter alguém para jogar já nas partidas contra a LDU nas quartas de final da Libertadores da América. A tendência nesse momento é que o São Paulo não tenha um camisa 9 diferente, novo, como reforço para essa reta final de temporada. Outros nomes também foram especulados, estudados, cogitados, como o Toko Ekambi, camaronês, e como o Ben Yedder, atacante francês. A mesma avaliação vale para esses atletas, jogadores que custariam muito e demorariam um tempo para se adaptar. O São Paulo só vai contratar se pintar uma ótima oportunidade, o que não parece ser o caso. A tendência é que o Tricolor vá com o atual elenco para a reta final do Brasileiro. E você, o que pensa sobre essa história? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras inclusive maiores do que as atuais. No Brasil ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas levando em consideração que já se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao Tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda, já usa espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o São Paulo, que avançou na renovação de contrato de Rodriguinho, um dos jogadores que mais cresceram de produção depois da troca no comando técnico, a saída de Luiz Zubeldia e a chegada do Hernan Crespo. Com o Zubeldia, o Rodriguinho praticamente não jogava, mas com o Hernan Crespo, o Rodriguinho passou a ter um papel importante. Até por isso a renovação de contrato se tornou algo extremamente justo. Seu vínculo se encerra em dezembro do ano que vem e o Rodriguinho ganha hoje R$45 mil, o que faz com que a multa rescisória dele no Brasil seja de R$90 milhões. O São Paulo vai prorrogar esse contrato pelo menos até 2028 com um belo reajuste salarial compatível a de um atleta que tem jogado com frequência. Só para lembrar que nas últimas 4 partidas ele chegou a ser titular em 3 delas, em duelos contra Cruzeiro, Atlético Nacional da Colômbia, jogo de Libertadores da América, e também contra o Sport. Queria deixar uma pergunta para você, torcedor são paulino. Rodriguinho tem que tamanho? Qual o potencial desse jogador? Você acredita que ele pode se tornar titular absoluto e peça importante do São Paulo? Acha que ele garantirá uma grande venda no futuro? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.